בסוף, פרק ג' תנידה, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע. וצריך להבין לאט נבות פרק ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Nós vimos na primeira parte do capítulo 10 do Tânia sobre os justos, o tzadik. Falei exatamente de você. O tzadik tem dois níveis de justos, tem o justo que é completo e o justo que é incompleto. Qual é o incompleto? É aquele que tem uma sede muito grande por Deus. E nós falamos que a sede denota algo que falta para a pessoa. Se eu tenho sede é porque me falta água. Por que que isso ocorre no tzadik, que não é perfeito? Porque ele ainda tem um resquício de mal dentro dele. Esse mal não afeta a vida dele, nunca aparece, ele não peca, nem pensa em pecar, mas ainda assim explicamos que ele ainda não chegou naquele nível de amar Deus com todo o seu ser. Diferentemente do tzadik, que ele é completo. Por que que tem essa diferença? Porque já mencionamos uma vez que existem 4 mundos da criação. Deus criou o mundo e foi se ocultando através desses 4 mundos. E tem almas que se investem em cada mundo e tem almas que pulam. Então, almas que se investem em cada mundo é como uma estação de trem e ela desce e se mescla com aquele mundo. A alma de um tzadik perfeito, ela vem direto do primeiro mundo, Atzilut, direto para cá. Os outros não. Cada mundo vai ocultando Deus, então a alma é afetada por isso também. Geralmente, quando a gente fala desses assuntos de tzadik, perfeitos, vem a pergunta. O primeiro que fez essa pergunta foi o nosso Moishale. Se eu não sou isso, se eu não vou chegar a isso, por que estudar sobre isso? O tzadik, ele tem uma alma especial. Nós não conseguimos, por mérito próprio, nos tornarmos tzadikim. Uma pessoa normal não consegue trabalhar para ser um tzadik. O máximo que ele consegue é ser um Benoni, intermediário. Um tzadik ele já vem com uma alma de outro calibre. Acontece, raramente, que Deus dá essa alma no meio da vida de alguém, ele acrescenta para aquela pessoa. Mas não é algo que a pessoa consegue. Por que então aprendemos sobre o tzadikim? Para poder saber qual é o ápice e saber qual é o meio. Se eu vejo os 2 pontos, eu sei como caminhar pelo meio. O Ayom Yom de hoje, nós lemos, ele justamente fala disso, que em assuntos materiais a gente deve invejar, não invejar, mas olhar para quem tem menos, e assuntos espirituais devemos olhar para quem tem mais, e buscar chegar lá. Por isso que a gente está estudando sobre o tzadik, para tentar chegar lá. Hoje a gente vai estudar especificamente sobre o justo completo. O Moishale fez uma pergunta semana passada, que eu falei que não ia responder na aula, que é se existem pessoas assim. Falamos que o justo completo, ele é completamente alheio ao que é físico e mundano, prazeres, ele não quer nada disso. Então o Moishale perguntou, existe gente assim? Então agora a resposta, como eu falei, está no final do capítulo. Começa assim, al-malat tzadik gamur, sobre esse nível do justo completo, é o que disse Rabbi Shimon Bar Yochai, conhecemos ele da festa de Lag Baomer. Rabbi Shimon Bar Yochai falou, eu vi Bnei Aliyah e eles são poucos. Bnei Aliyah, ele está usando isso comparando ao tzadik. O tzadik é chamado de Bnei Aliyah. Eu vi que existem esses justos, mas eles são muito poucos. Tem um por geração, talvez. Geralmente o líder da geração. Uma pessoa que ela consegue se afastar completamente do que é mundano. Rabbi Shimon Bar Yochai lá, ele traz no Talmud, ele continua falando... e se tem, então, se hoje em dia tem 100, por exemplo, eu e meu filho somos. Se tem só 2, eu e meu filho somos. Se só tem 1, sou eu. Rabbi Shimon Bar Yochai falou isso sobre ele mesmo. Claro que não é orgulho, pelo contrário. Uma pessoa chegar nesse nível de ser um tzadik completo é porque o orgulho não representa nada para ele. Ele é uma pessoa íntegra. Então ele diz que esse nível de tzadik, existem muito poucos por geração. E por isso eles são chamados de Bnei Aliyah. O que quer dizer Bnei Aliyah? Bnei, filhos, Aliyah, elevação, o que é elevado. Pessoas elevadas. O que quer dizer uma pessoa elevada? Esse termo que ele usa, Bnei Aliyah, o Tânia vai trazer 2 motivos, 2 formas
que os justos completos trabalham no mundo e por isso eles são chamados de Bnei Aliyah. E quais são elas? Então, primeiro ele diz, primeira coisa que um Bnei Aliyah faz, o justo completo, eles transformam o mal e elevam ele para a santidade. O tzadik que não é completo, ele ainda tem um pouquinho do mal. E, portanto, a alma animal dele, falamos já que a alma animal é puro desejo. Isso que o Freud compara as pessoas, né? Basicamente com animais. Todo mundo quer desejo, desejo. Essa é a natureza da alma animal. Pois bem, o justo que não é completo, a alma animal dele não atrapalha a vida dele. Não quer coisas erradas. Mas também não deseja tanto Deus. O justo completo, a natureza dele é amar Deus. Ele transformou qualquer má característica em bem. Ele consegue fazer isso com tudo que existe. Transformar. É uma coisa que não está nas nossas mãos. Um tzadik completo, ele consegue comer algo e elevar aquilo de uma forma completa. Nós também conseguimos. Nós, se comermos algo, focando, lembram? Focar em divindade, em usar a força disso para o bem, a gente eleva aquilo. Mas o tzadik, a elevação dele é desde um princípio. Ele não precisa nem usar aquilo para conseguir elevar. Como ele traz do Zohar, da Kabbalah, que quando Rabi Chia, ele quis chegar aos níveis de Rabi Shimon Bar Yochai, a gente não está falando no plano físico, quando ele quis chegar no nível espiritual, após o falecimento de Rabi Shimon Bar Yochai, ele quis chegar no paraíso onde Rabi Shimon Bar Yochai estava, ele escutou uma voz falando, quem é aquele que conseguiu transformar escuridão em luz, e ele prova o amargo como doce, quer dizer, não existe amargo, ele transformou o amargo em doce. Então ele pode vir no meu echal, no meu salão, no salão de Rabi Shimon Bar Yochai. De novo, aquele que consegue transformar a escuridão em luz é uma coisa que não está nas nossas mãos. Quando o Mashiach chegar assim, está escrito que toda a escuridão vai ser luz, a noite vai iluminar como o dia, e a noite iluminar como o dia representa algo que a noite é mais elevada que o dia. Porque o dia naturalmente já ilumina. A noite, que é a escuridão iluminar, é uma luz muito maior. Não na potência que a gente enxerga, mas o que ocorreu com ela, essa transformação toda. Então, um justo completo, eles são poucos, e eles conseguem transformar o que é ruim. Por isso que uma vez foi perguntado aqui, por que tem músicas de outras nações que são transformadas para o judaísmo. Então a gente canta, por exemplo, a Marcha de Napoleão, no final do Yom Kippur, a gente canta a Marseillaise, uma parte dela, que é o hino da França, como Nigun Chabad. Como que consegue fazer isso? Então só uma pessoa que está nesse nível mencionado, que ele consegue transformar a escuridão em luz, ele pode fazer uma coisa dessas. Não é para qualquer um. E isso que o Rabi Shimon Bar Yochai falou sobre ele mesmo, que são poucos que existem, e ele consegue fazer isso. Tudo isso é no serviço de Surmerá. O que é Surmerá? Então consta nos Salmos que a pessoa deve se afastar do mal, Surmerá, Va'aseh Tov, e fazer o bem. No nosso serviço nós fazemos isso. Quando eu deixo de pecar, eu estou fazendo Surmerá, estou me afastando do mal. Quando eu faço uma mitzvah, algo bom, eu estou eu estou fazendo bem. Até agora, a gente falou de como o tzadik ele se afasta do mal. Eu, para me afastar do mal, eu tenho que correr dele. Então eu vejo algo que é uma tentação para mim, eu tenho que fugir. Eu não tenho que ficar olhando para aquilo, cheirando aquilo, o que for, porque isso pode me puxar. Um justo, como que ele se afasta do mal, ele não precisa correr do mal. Ele muda o mal. O mal deixa de ser mal. Então isso são pessoas únicas que conseguem. De novo, tudo isso que a gente está falando não são coisas que a gente vai conseguir fazer. Mas olhando, observando qual é o nível superior, uma pessoa que existe e que ela consegue fazer, isso ela consegue fazer. Agora existe o outro serviço que é Va'aseh Tov, fazer o bem. Então falamos que eles são Bnei Aliyah. Por que essas pessoas são elevadas? O primeiro assunto que o Alter Rebbe traz é que elas são elevadas porque elas elevam o mundo. Então elas conseguem pegar algo daqui do mundo, negativo, não completamente negativo que nem idolatria. Estamos falando da Klipat Noga, aquilo que é meio intermediário e naturalmente usado para o negativo, eles conseguem elevar. Então eles são chamados de Bnei Aliyah, porque filhos da elevação, porque eles elevam aquilo.
Agora o Alter Rebbe vai trazer, baseado nesse segundo serviço de Aser Tov, de fazer o bem, o que quer dizer que eles são Bnei Aliyah, e outro assunto pelo qual eles são chamados de Bnei Aliyah, é porque também eles fazem o serviço de Aser Tov e fazer o bem, que é cumprir Torá e suas mitzvot por Deus, pelo Altíssimo. Peraí, alguém aqui não cumpre por Deus? Geralmente, nós colocamos tefilim, acendemos as velas de Shabbat por Deus. Aqui ele vai trazer uma ideia diferente do que é fazer por Deus, diferente do que a gente está acostumado. Eles fazem pelo elevado. Nós, quando fazemos uma mitzvah, tem algum motivo por trás disso. Tenho medo de ser punido por não fazer, então eu não deixo de pôr o tefilim. Ou eu me inspirei e falei, eu quero pôr tefilim. Ou, no caso de muitos ortodoxos, robótico, já faço todo dia. Então, claro que é por Deus, mas não é totalmente por Deus. E saibam vocês que até mesmo um justo não completo, um justo incompleto, que é o caso que a gente falou semana passada, ele também não cumpre a mitzvah 100% por Deus. Não que ele tenha interesse, mas ele tem um eu dentro daquilo. Como ele continua falando, e não para se conectar com Deus. A pessoa não cumpre a mitzvah por Deus, por exemplo, para poder saciar a sede que a alma dele tem. Falamos que a pessoa, o tzadik, ele tem muita vontade de estar com Deus. Lembram dos dois amores da aula passada? Tem o amor que é a sede por Deus, que representa distância, me falta, não tenho. E tem o amor avad betanugim, o amor prazeroso, que é quando a pessoa já está próximo, assim como um filho, que ele estava com saudades do pai, e agora ele está com seu pai. O justo que não é completo, ele tem uma sede de estar com Deus. Então ele cumpre uma mitzvah, por quê? Porque isso aproxima ele de Deus. Ele estuda a Torá, por quê? Porque ele entende a sabedoria de Deus, ele tem um prazer grande, ele quer se aproximar muito a Deus. O justo que é completo não tem isso. Ele cumpre porque é o que Deus quer. Não é eu quero estar próximo a Deus. O que eu faço é porque Deus quer. Ele pode ter prazer depois. Sim, ele tem prazer. É avá betanugim, é um amor prazeroso. Mas o motivo, o drive dele, não é a vontade que ele tem. Como a gente lê também no Yom Yom, no dia 18 de Kislev. O Alter Rebbe, ele costumava falar em Yiddish, ich will ze gar nicht. Esquece, o Yiddish fica para depois, ainda mais que minha letra de mão é mais complicada ainda. Ele falava o seguinte, eu não quero nada. Ele falava para Deus, eu não quero o teu paraíso, eu não quero o teu mundo vindouro, eu não quero nada, eu quero você. Eu quero Deus. É isso que ele quer. Então não é aquele que tem sede de se aproximar a Deus. Esse é o justo que não é completo. Se ele tem sede, tem falta. Se tem falta, é porque tem algo negativo ainda que ocupa o coração dele. O justo completo não. Ele já tem Deus. Ele só quer Deus. Ele não é para se conectar com Deus. Ele quer fazer tudo que Deus quer porque Deus quer, não porque ele quer. Quer dizer, é um completo altruísmo. É só porque Deus quer. Como está escrito em Yeshaya, todo aquele que tem sede que vá para a água. Isso é óbvio. O que o profeta quer dizer? Todo aquele que tem sede por Deus, que vá para a água, que é a Torá. A Torá é comparada com a água. Se a pessoa tem sede, então ele é aquele nível do justo incompleto. Óbvio que o tefilim é tão importante quanto o do tzadik completo. Mas, o que eu estou falando é que o tzadik completo, ele, digamos, não tem eu coloco o tefilim. O tefilim é colocado porque esse é o desejo divino. É essa a kavaná dele. Entre outras que a gente vai ver daqui a pouquinho. O Tânia traz também um pouquinho mais. Não quer dizer que... Ou você é um tzadik completo. Mas assim, eu nunca parei para questionar. Não sei quantas vezes alguém questionou. Tem que pôr. Então eu vou te dar uma dica. Sim, questione. Porque existe a ideia de você pensar quando vai fazer uma mitzvah, por que eu estou fazendo isso? Com o passar do tempo, a gente para de pensar. Eu posso te mostrar depois o meu tefilim. Dentro da caixinha tem as kavanot para o tefilim. Então a pessoa lê, o que eu tenho que meditar quando eu estou colocando tefilim? Quando eu ganhei isso, eu lia todo dia, depois uma vez por mês, uma vez por ano, até 5 anos depois eu lembrei que tem um papelzinho. Eu tive a kavaná, a intenção, e ela vai todo dia mesmice. Um tzadik, ele não tem o todo dia mesmice. Está escrito sobre o Aron HaKohen, que ele,
todo dia que ele acender a menorá, o candelabro, era como se fosse a primeira vez. A emoção dele era como a primeira vez que estou acendendo. Isso é um tzadik completo. O tzadik completo é aquele que vibra o que Deus vibra, na mesma frequência. É uma conexão muito, muito forte, a tal ponto, sobre Moshe Rabbeinu, está escrito que ele falava, Deus falava através dele. Quer dizer, ele é algo completamente conectado com Deus, como se ele fosse como a gente já falou aqui para trás, uma carruagem de Deus. Deus direciona ele completamente. Esse é um nível extremo. E, de novo, raríssimo. Então ele traz que o justo incompleto, ele sim faz todas as mitzvot, ele não tem mal nenhum, mas é para saciar o desejo dele. Quem dera eu tivesse esse tipo de desejo, como um tzadik. Parece que o tzadik completo, então é o bom, e o tzadik que não é completo, não. Pelo contrário, quem dera eu desejar cumprir para me aproximar com Deus, e cada letra, cada vez que eu toco numa mezuzá e dou um beijo, eu sinto que estou beijando Deus. Eu quero isso. Naturalmente, um ser humano não tem essa tendência, tem que trabalhar muito para isso, para chegar perto disso. Como ele traz, eis é o Hassid, quem é o Hassid? Amit Hasedim Kono al Kandilei. Ele, agora falando sobre o justo que é completo, ele fala quem é o Hassid. Ele compara o justo, o tzadik, com o Hassid. O que é um Hassid? Aqui no caso, é o justo que ele é totalmente anulado para Deus. E sim, Moshe, esse cara não tem prazer mundano nenhum. Ele é só Deus. Raríssimo. Mas ele é só Deus. Na verdade é como um Hassid normal. O Hassid, ele deveria pelo menos estar anulado para a vontade do Rebbe. Aqui quando ele fala do tzadik, é um tzadik, ele é totalmente anulado para Deus. E o que é um Hassid? Ele traz, é aquele que faz bondade com o Kono. Quem é Kono é Deus, que adquiriu. Koné quer dizer adquiriu. Uma vez que Deus adquiriu o mundo, ele criou o mundo, então eu faço bondade com ele, eu faço as mitzvot para ele, e ele traz a Kandilei, com o ninho de Deus. O objetivo da criação do mundo é que o mundo seja uma moradia para Deus. Por que Deus criou o mundo? Para ter sua moradia nos mundos inferiores. Não com os anjos, que são robóticos, não em mundos espirituais, ele quer aqui embaixo. Mas o mundo é a nossa terra. Sim, nossa terra. Isso. Ele quer que aqui seja um lar para ele. Como fazemos isso? Com as mitzvot. Quando a gente faz uma mitzvah, então a gente desperta a espiritualidade aqui no mundo. Quando que Deus vai se sentir no seu lar? Quando ele puder habitar no mundo todo. Isso quer dizer que o mundo todo é recipiente para a presença divina. Hoje em dia, infelizmente, não é bem assim. Então é o que a gente está trabalhando para elevar o mundo, para que Deus se sinta bem. Agora, nós fazemos isso micro, passinho de formiga. Um tzadik ele faz de uma forma muito mais potente, porque a vida dele é isso mesmo. Então o que ele falou, quem é o Hassid, o tzadik completo, é aquele que faz só por Deus. Porque Deus tem o desejo de ter uma moradia aqui embaixo, então a vida do tzadik é voltada, ele é um arquiteto de Deus. A vida dele é trazer Deus aqui para baixo. Dirá Betartonim. Então ele não busca em momento nenhum recompensa para ele. Sim, existem recompensas para as mitzvot. A própria Torá fala isso. Que nem o caso daquele que vai afugentar a mãe pássaro para pegar os ovos. Se ele encontra isso na rua, um ninho, e está prometido na Torá que ele vai ter vida longa. Aquele que honra o pai e a mãe, está prometido na Torá, vida longa. Então tem recompensa. Tem as únicas duas que traz especificamente. Então existem. Por que o Rabbeinu Ezra mencionou que as únicas duas que trazem essa recompensa é para mostrar, honrar os pais é uma mitzvah extremamente difícil. Espantar a mãe pássaro para pegar os ovos é uma mitzvah extremamente fácil. Para mostrar que nos dois pontos tem recompensa, quer dizer que todas as mitzvot têm. Mas o tzadik completo, em nenhum momento ele busca isso. O que é incompleto, e dali para baixo, todos nós também buscamos algo quando fazemos uma mitzvah. Seja o que for, um busca ter recompensa, que Deus me dê saúde porque eu estou colocando tefilim. Outro fala, Deus vai me punir se eu não colocar tefilim. Quer dizer, tem o eu, tem o ego, eu estou nessa equação. O tzadik completo não. Ele só faz porque é o que Deus quer. Tem uma história do Baal Shem Tov, quando ele estava indo para Israel, ele queria morar o final da sua vida em Israel e Deus foi contra, não deu certo. Mas no meio do caminho ele estava em Istambul e um judeu, um casal, soube da presença do Baal Shem Tov e foram lá pedir por um filho. Só que o Baal Shem Tov viu nos mundos superiores que esse casal não ia ter filho. Mas Deus falou que eles não vão ter. E o casal chorando. Rebbe, tantos anos a gente quer um filho. O que o Rebbe vai fazer? O que o Baal Shem Tov vai fazer?
aquele que ama cada judeu como se fosse ele mesmo. Ele decretou que o casal vai ter filho. E está escrito que tudo que um tzadik decreta, Deus cumpre. Então, naquele momento que o Baal Shem Tov falou, vocês vão ter um filho, veio uma voz dos céus e falou, bom, você deixou a gente encrencado aqui em cima. Deus avisou que uma vez que você prometeu algo contra o decreto divino, então você perdeu o teu Gan Eden, você perdeu o teu paraíso. O mérito do teu paraíso, depois do falecimento, foi para eles. Naquele momento, o Baal Shem Tov começou a dançar. Como assim? Perdeu o paraíso? Perdeu a vida eterna? Falou, agora, finalmente eu posso cumprir a Torá 100% por Deus. Que agora nem paraíso eu vou ter. Não é que pelo menos eu vou me beneficiar e ter um afterlife, uma vida após a morte melhorzinha pelas minhas missões. Agora não tenho nada, Baruch Hashem, agora eu vou cumprir 100% por Deus. Quando ele começou a dançar, Deus avisou, tá bom, você tem de novo o teu Gan Eden. Por quê? Porque ele alcançou um nível mais elevado ainda. Isso também é algo interessante, que entre o tzadik completo e o incompleto, a gente falou que tinham 18 mil tzadikim incompletos, né? Que tem ainda um resquício de mal. Falamos 18 mil ou 18 mil fileiras deles. Quer dizer, existem vários níveis de tzadik incompleto. Depende de onde ele está falhando na alma, etc. O tzadik completo não. Ele é completo. Ele só tem aquilo. Então, o que o Baal Shem Tov ganhou é uma recompensa mais elevada. Mas ele não estava buscando isso. E exatamente porque ele não buscava isso, que Deus deu. Eu não sei se ele parou de dançar depois ou não, se ele ficou chateado. Mas esse é o ideal do tzadik completo. Ele não se vê. Ele não se enxerga. Não tem eu para ele. É só o que Deus quer. E o desejo dele que ele faz, perdão, é unir Kuchabrichu Shchinte. Isso é algo muito profundo, que na verdade é o que nós fazemos com as mitzvot, que é unir Deus. Tem que ter algum efeito musical aqui, porque isso é muito forte. O que quer dizer unificar Deus? Deus criou o mundo para ser unificado. É o que a gente fala no Shema Israel, Hashem Elokeinu, 2 níveis de Deus, unificar. É principalmente o mesmo Deus que está lá em cima se unir com a Shekhinah. Alguém já escutou o termo Shekhinah? Shekhinah é o nível de Deus que habita aqui embaixo. Por isso que a gente falava do Mishkan, tabernáculo, onde Deus habita, é o conceito de habitar. O que nós fazemos, pouquinho, e que o Tzadik completo faz bastante, é unificar Kucha Brichu. Kucha vem de Kadosh. O que é Kadosh? Sagrado. O que é sagrado? O que está apartado. Tudo que é sagrado, ele é separado. Então, o que o Tzadik faz é unir o Kucha Brichu, Deus como Kadosh, que está apartado do mundo, com o Shchintei, com o nível de Deus que está aqui dentro do mundo. É o que? Trazer Deus aqui para baixo e elevar o que está embaixo para Deus. É mais ou menos o que aconteceu no Monte Sinai, quando a gente foi receber a Torá, que Deus desceu para o Monte Sinai e elevou o Monte Sinai para ele. Acontece essas duas coisas. Então o tzadik completo, o que ele faz é elevar o que está aqui embaixo e simultaneamente atrair Deus de cima para baixo. E como traz no Raya Mehemna, como um filho que ele se preocupa com os pais, ele vai atrás dos pais para cuidar deles, que ele tem mais piedade, mais misericórdia pelos pais, mais do que dele mesmo, da sua Nefesh Ruach Neshama, dos 3 níveis de alma que estão dentro da pessoa. Então esse filho ama tanto os pais que ele se preocupa mais do que com ele, para poder resgatar e salvar eles. Então, aqui ele traz o caso de um casal que foi sequestrado, que está refém, estraga brachá para todos aqueles que estão nessa situação lá em Israel. Então o filho ele vai e ele se prontifica até mesmo a perder a própria vida para salvar os pais. Esse é o tzadik completo. Que a vida dele, ele não importa. Ele só se preocupa com o que Deus quis. Agora, trazer isso numa aula para pessoas que almejam ser Beinonim, almejam ser intermediários, é para quê? É para lembrar que nós também fazemos isso um pouquinho. Nós também conseguimos elevar o mundo. Muito menos do que o tzadik completo. O acesso que o tzadik tem no sistema do mundo, ele consegue. Por que os tzadikim conseguiam ver do outro lado do mundo, apontar para uma mulher que o marido sumiu e falar, olha, ele está em tal cidade? Porque ele está numa elevação
num nível elevado demais, que a gente não alcança. E por isso ele consegue transformar o mundo muito mais. Mas nós também conseguimos nos espelhar ao Tzadik, a mesma coisa que a gente falou na reza. Por que a gente começa na reza mencionando Avraham, Yitzhak e Yaakov, os patriarcas, é para tentar emular eles. Nós nunca seremos como eles. Mas a gente aprende para tentar imitar. Então, por isso o Tânia traz toda essa informação para a gente, mesmo que na prática não é o que a gente vai utilizar. E também todo esse amor que o Tzadik completo tem, nós também temos oculto dentro de nós. Uma vez que a nossa alma, lembra do segundo capítulo que estudamos, nossa alma é uma parte de Deus, tem uma centelha divina, então nós temos um amor enorme oculto dentro de cada um. E nosso trabalho é tentar revelar isso. Pois bem, sendo assim, o Tzadik ele já tem isso revelado, nós não, mas também quando é necessário Messirut Nefesh, que é o que está acontecendo em Israel, tantas pessoas se dispondo a entregar a própria vida pelo próximo, de onde vem essa força? Vem dessa centelha que está dentro de cada um. Para o Tzadik é revelado, ele vive assim. Para nós isso vai revelando. É interessante sobre o que está acontecendo em Israel. Escutei que tiveram 130% de reservistas se apresentando, ou seja, 30% de reservistas que não foram chamados se apresentaram também. De onde vem essa força? O que acontece em qualquer país de guerra, todo mundo tenta fugir. Em Gaza, o que o Hamas faz é matar quem está tentando se salvar pelo Egito, etc. Geralmente as pessoas fogem. Israel é o contrário. Está todo mundo tentando ir para lá para ajudar todos aqueles que podem. Inclusive, agora, esses dias, vai ter a convenção mundial dos Shluchim, Kinos HaShluchim, algo muito, muito bonito. Sempre você vê fotos, 4.000 pessoas. E esse ano os rabinos de Israel não vão. Nem o rabino de Israel vai. Ninguém vai abandonar o posto. Sabe? Porque a gente está presente. Então, o Tzadik, ele tem esse sentimento que o pessoal está tendo lá, revelado o tempo todo. Agora, ele traz no final do capítulo um parênteses, que ele entra em termos muito cabalísticos, então eu vou falar um pouco por fora, que é o seguinte, nós falamos que o Tzadik completo, ele tem os dois serviços. Ele eleva o que está aqui embaixo, e ao mesmo tempo ele se conecta com Deus, 100% por Deus. O que ele traz nos parênteses é que esses dois assuntos são uma coisa só, um depende do outro. Como funciona a transmissão de Deus para esse mundo? Quando nós fazemos uma mitzvah, nós temos um despertar chamado de águas femininas. O povo judeu é a mulher de Deus. Somos a mulher. O que representa a mulher? Num casal, homem e mulher, o homem é o doador e a mulher é a receptora. Antigamente se via isso em muito mais assuntos, a parnassá, o sustento de casa vinha do homem. Mas ainda assim, hoje em dia, você sabe, para gerar um ser humano, o homem doa algo, a mulher trabalha aquilo para poder criar um ser humano. Então a mulher é receptora, nós somos receptores. Não vou generalizar, a gente tem a doutora Sandra aqui, entende muito mais desse assunto, mas para que isso aconteça de uma forma saudável, não estamos falando de uma relação forçada, uma forma saudável, a inspiração vem da mulher. No conceito, no ambiente, num lar ortodoxo, a mulher vai no mikve, na noite, eles terão, depois do ciclo menstrual, a mulher vai no mikve, e o fato dela ir no mikve já é um aviso para o marido, já põe a ideia na cabeça dele que eles vão estar juntos depois. Então a mulher é aquela que puxa o começo da relação. A gente via isso no Egito. Que no Egito os homens não queriam mais ter filhos, etc. E as mulheres seduziram os maridos para poderem ter a continuação do povo. Pois bem, quando vem Maim Nukvin, as águas femininas, depois isso desperta as águas masculinas. Que as águas masculinas é a transmissão de Deus. Então, o que nós fazemos aqui embaixo? Sobe lá em cima e desperta para que Deus entre nessa relação, por assim dizer, e aí vem as bênçãos para o mundo. Então, primeiro, nós fazemos algo, isso é chamado de Itaruta Deletata, o despertar de baixo. Isso causa um despertar em cima. Então, toda vez que o judeu ele reza para Deus, ele está fazendo esse despertar. Tem vezes que é o contrário, que tem um despertar de cima
por exemplo, a entrega da Torá, a abertura do mar. Certo? Deus decidiu e fez acontecer. E não dura muito. Quando Deus faz as coisas primeiro, não dá certo. Deus nos livre de falar assim, mas quando nós temos que reagir ao que Deus faz, dura pouco. Então, na vida de cada um de nós já aconteceram milagres, mas o efeito do milagre não é eternizado. Eu me inspiro por 1, 2, 3, 4 dias e aí vai perdendo. Isso acontece com todo mundo. É normal. Quando nós trabalhamos pelo milagre, ele é mais duradouro. Quer dizer, nós despertamos em Deus essa vontade de fazer as coisas acontecerem. O tzadik, ele faz isso de uma forma muito mais forte, como já falamos, que primeiro ele eleva o mundo de uma forma geral, e aí ele desperta com que Deus traga aqui para baixo. O que é Deus trazer aqui para baixo a emanação dele? É o que falamos também, que Deus deseja uma moradia aqui embaixo. Então quando Deus manda uma bênção para o povo, não é só porque ele quer ser bondoso conosco, também é. Mas também porque com essa emanação, com essa bênção, ele está habitando mais aqui embaixo. Ele está despertando, refinando o mundo mais. Então é isso que o tzadik faz. Através das mitzvot, etc., como falamos anteriormente. Nós também, cumprindo mitzvot, a gente está fazendo isso. E por isso, tem vários costumes na nossa religião, acho que vocês já sabem disso. No nosso, nós recitamos uma frase antes do Baruch Shamar, na reza da manhã. Leshem Yichud Kutch Abrichu Shchinte. A gente está fazendo a mitzvah da prece para unir Deus que está lá em cima com aqui embaixo. Yichuda é unificar. Kutch Abrichu, Kadosh, separado. Brichu, quer dizer, Baruch, a gente já falou isso numa aula de reza, que Baruch, toda bênção, é puxar a Deus, e Shchintei é o nível que está aqui embaixo. Tem outros costumes que falam isso antes de cada mitzvah. Antes do Sfirat HaOmer, eu estou me propondo a fazer Sfirat HaOmer para poder atrair Kutch Abrichu Shchintei. Nosso costume é falar uma vez só. Por quê? Por que a gente não fala muito? Porque saber fazer isso é muito complicado. A gente fala que vai fazer, mas o saber realmente unir Deus é uma coisa reservada para os tzadikim. Então eles recitam, uma vez também se for Chabad, mas a vida deles é isso, e nós tentamos, sabe? Que nem um filho, isso acontecia em casa. Eu fazia Kabbalat Shabbat na época da pandemia, então eu ponho capota, chapéu, e um filho ou outro, geralmente o menor, vai, pega meu outro chapéu de dia de semana, põe um garter, um fio na cintura, começa a balançar. O que ele está fazendo? Está me imitando. Tem valor no que ele está fazendo? Sim. Algum valor tem de rinur, de educação. É fofinho. É o que a gente faz em relação ao tzadik. A gente está atraindo Deus, está trabalhando com o mundo, está trazendo bondade, luz, etc. O tzadik, ele consegue fazer isso de uma forma muito mais elevada. E por isso é importante escutar o tzadik. Porque o tzadik, ele tem acesso à nossa alma, ele tem acesso a Deus, ele tem acesso a tudo. Não é que ele é um intermediário. Outras religiões falam que a gente tem que ter um intermediário. Não é isso. Mas ele é o que faz a conexão ser muito mais primorosa, muito mais revelada. Porque ele tem esse...